Fala galera ligada no Super Lutas, Laerte Viana na área, dessa vez para falar sobre o salário milionário que recebeu Mike Tyson em seu retorno aos rings e que mostrou mais uma vez a disparidade que existe entre o MMA e o boxe na hora de pagar os seus atletas. Antes da gente entrar no tema, um recado bem importante, já está no ar um bate-papo exclusivo com o Charles do Bronx, que no dia 12 de dezembro vai enfrentar Tony Ferguson no UFC 256 e nas próximas semanas mais conteúdos exclusivos. Eu combinei com o Charles e essa semana eu vou acompanhar um dia inteiro com ele de treino aqui no Guarujá e também em São Paulo na Shootbox e vou filmar tudo, documentar para vocês e jogar aqui no canal de maneira exclusiva. Também tem bate-papo com Chris Borg, Johnny Walker, Thiago Marreta, enfim, muitos conteúdos exclusivos aqui no canal do Super Lutas. Então é importante você, que ainda não está inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber as notificações. Sempre que eu for jogando os conteúdos, vocês vão ser notificados e ficar por dentro de tudo que acontece de mais importante no mundo do MMA. Depois de 15 anos sem calçar as luvas, Mike Tyson enfim voltou à ativa para enfrentar numa luta de exibição o também lendário Roy Jones Jr. O duelo não tinha muito apelo esportivo, não valia para o cartel profissional, sequer poderia ser um nocaute. Foi muito mais um momento nostálgico, o resultado final acabou sendo um empate. E é claro que dois caras desse tamanho não colocariam a cara a soco, literalmente, para ganhar qualquer trocado. Os dois embolsaram milhões e milhões de dólares, o que nos deixa ainda mais intrigado com a diferença entre o MMA e a nobre arte. Para vocês terem uma ideia, hoje apenas Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov recebem na casa de milhões, sendo a última bolsa do russo, quando ele enfrentou Justin Gaethje e levou para casa 6 milhões de dólares, a maior da história do MMA. Se a gente lembrar, há 3 anos, quando o McGregor enfrentou o Floyd Mayweather, o irlandês recebeu na casa de 100 milhões de dólares, enquanto o americano ficou com 300, ou seja, algo que nenhum lutador jamais vai chegar perto de ganhar lutando no UFC. São mundos completamente diferentes. Segundo o site Yahoo Sport, nessa última exibição, Mike Tyson recebeu cerca de 10 milhões de dólares, enquanto Jones ficou com 3. Esses números tão alarmantes nos fazem refletir. Por que existe essa diferença tão gritante de um esporte para o outro? A discussão é bem complexa e complicada para a gente explicar, mas eu vou pontuar aqui 4 fatores que interferem diretamente nisso. Mas deixando bastante claro que eu estou falando apenas do topo da cadeia alimentar de cada esporte. Estou me referindo aos salários dos maiores nomes das modalidades. O fator número 1 e o mais simples de todos é que o MMA é um esporte novo, está no mainstream há menos de 20 anos, enquanto o boxe vem se consolidando década após década. Outro ponto é que a nobre arte continua sendo mais popular do que o MMA ao redor do mundo, principalmente nas grandes potências. Aqui no Brasil, especificamente falando, a gente tem uma grande dificuldade em entender isso, porque os nossos maiores expoentes do esporte são da modalidade MMA, são os atletas do UFC. Então é natural que a nossa perspectiva, a nossa demanda, a nossa audiência por aqui seja diferente e a gente tem um pouco de dificuldade de compreender esse ponto de vista. Número 3 é que o monopólio do MMA se resume basicamente ao UFC, tanto que muita gente confunde a empresa com o esporte, o que acaba sendo péssimo para o mercado de trabalho e o desenvolvimento, porque o atleta acaba perdendo o direito de lutar por algo melhor, pelo simples fato dele não ter para onde correr. As coisas são do jeito que são, é aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Enquanto no boxe o poder não é centralizado, existe uma divisão ampla entre pelo menos 4 organizações. E essa questão do não monopólio no boxe também é em virtude de uma lei que existe nos Estados Unidos, que além de proteger os direitos dos boxeadores, evita a exploração dos lutadores e os conflitos de interesse dentro do esporte. Isso acaba sendo diretamente ligado ao quarto fator, porque no UFC apenas 5% da arrecadação total da empresa vai para os atletas, enquanto no boxe é uma média de 60% da arrecadação destinada aos principais protagonistas do show. Ou seja, o pugilista é respaldado pela lei a receber a maior quantia, afinal ele é o grande protagonista e não a organização em si. Se os atletas se sentirem lesados, eles podem entrar com uma ação, entrar na justiça pelos seus direitos, algo que simplesmente não existe no MMA. Não há garantia jurídica nenhuma para esse caso. E o pior ainda é que em casos no MMA de atletas que criaram voz, tiveram peito para tentar reivindicar, bater de frente com o sistema, casos de Chris Borg e Mark Hunt, eles foram simplesmente ou demitidos, deixados de lado e sofreram represálias da própria empresa que trabalhava. Enfim, o assunto é muito complexo e, como eu disse, poderíamos ficar aqui horas e horas tentando entender e debater qual que é a melhor solução, o melhor ponto.
Isso é apenas o começo da discussão que eu quero que vocês continuem aqui nos comentários. Me digam, vocês acham justo o MMA pagar tão pouco para os atletas se a gente comparar com o boxe? O UFC acaba realmente prejudicando o desenvolvimento do esporte nesse sentido? Ou tudo que eu falei aqui é uma grande besteira e você discorda 100% de mim? Fique à vontade para colocar o seu comentário, a sua reflexão, a sua opinião sobre esse assunto aqui. Pode concordar, discordar, falar o que você quiser aqui nos comentários. E antes de eu ir embora, não custa lembrar mais uma vez para você se inscrever aqui no canal de Superlutas e não perder nada, porque tem muito conteúdo exclusivo vindo por aí nos próximos dias. Já está no ar um bate-papo que eu fiz com o Charles do Bronx, falando sobre toda a preparação para enfrentar o Tony Ferguson agora em dezembro. E nessa semana já está combinado, eu já bati um papo com o Charles, a gente vai gravar um dia inteiro de preparação do Charles do Bronx, dele na academia, os treinos. Então, ou seja, detalhes exclusivos só aqui no canal de Superlutas para vocês acompanharem. Então é importante ativarem o sino e já deixar o like também neste vídeo, porque ajuda bastante para continuar produzindo. O canal cresceu bastante nas últimas semanas, fico muito feliz com o feedback de vocês, ainda temos muito para melhorar e crescer, então eu conto com a audiência de vocês para os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!